Repita-se comigo: o reino de Deus chegou em minha vida. Eu tenho uma palavra de Deus que vai edificar o seu coração nesse momento. Se você crê, fique até o final desse vídeo. Clica aí em gostei, deixa a sua mensagem aí abaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho e seja abençoado em nome de Jesus. Vamos para a mensagem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um tema muito especial. Não tenha medo, tenha fé. Eu quero basear essa mensagem no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4, verso 38 a 40. Vamos ouvir a leitura desse texto. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eu quero dizer a você que as tempestades existem e elas são inevitáveis, imprevisíveis. E o texto que nós lemos retrata no episódio na vida dos discípulos de Jesus. Jesus tinha acabado de ensinar as parábolas do reino às margens do mar da Galileia. E então ele entra no barco com seus discípulos e dá uma ordem para eles: passemos para outra margem. E ele, cansado que estava porque era perfeitamente homem, pegou um travesseiro, foi lá para trás no barco, para a popa do barco, e deitou e dormiu. Enquanto navegavam, eles são colhidos por uma tempestade. Os ventos fuzilavam com fúria o barco frágil e ele rodopiava dentro do mar. E os discípulos tentaram resolver o problema, mas não conseguiram. Então eles recorrem a Jesus com a pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Na cabeça deles não estava bem resolvido isso, porque Jesus tinha dado uma ordem: passamos para outra margem. Para eles estaria tudo bem, tudo seguro, porque estavam debaixo de obediência. Eles estavam na rota da obediência a uma ordem expressa de Jesus. Então eles entram em crise. Por isso recorrem a Jesus: o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está vendo o risco? O Senhor não está vendo o perigo? E diz a Escritura que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, como se o mar e o vento fossem uma fera selvagem que precisa receber a ordem do seu domador. E o mar tem ouvidos e o vento escuta a voz do Criador e se encolhe e se acalmam. Então, diz a Bíblia que Jesus agora é que pergunta aos discípulos assim: Por que sois assim tímidos? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E eu pergunto, se você estivesse lá, na mesma circunstância, você estaria com medo? De noite, um barco frágil. Mas Jesus faz uma pergunta clara: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Eu gostaria de ajudar você, dizendo por que os discípulos deviam ter fé e não medo. Em primeiro lugar, deveriam ter fé e não medo por causa da palavra de Jesus. Veja você, a promessa de Jesus para eles: passemos para outra margem. Se Jesus disseram para eles: passemos para outra margem, essa era a promessa dele. Esse era o destino deles. A outra margem era o destino deles. Às vezes nós ficamos com medo porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e o amém. Se você crer, você verá a glória de Deus. As promessas dele não podem falhar, porque quem fez a promessa não é homem para mentir. Então você possa ter fé e não medo. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Jesus é o Criador do céu, da terra, do mar, do vento, do universo, enfim.
Ora, a criatura não é maior do que o Criador. A criatura não pode desafiar o Criador. Se Jesus estava dentro daquele barco, aquele barco não podia naufragar. É importante entender que Jesus prometeu a você e a mim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse estarei, ele disse eu estou convosco. O que leva você a vencer o medo e a nutrir a fé não é a ausência de perigo, não, é a presença de Jesus. É o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esta é a presença que traz serenidade, descanso, confiança, fé. Terceiro lugar, porque eles deviam não ter medo e ter fé. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo naquele barco. E a pergunta é, ele sabia que a tempestade viria? É claro que ele sabia. E se sabia, por que dormiu? Ele dormiu porque sabia que tudo estava sob o controle dele. Paz não é a ausência de tempestade. Paz é a confiança, a segurança, a certeza de que, apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Jesus não é pego de surpresa. Jesus não fica em apuros. Ele controla o universo, ele dirige as nações, ele tem as rédeas da história em suas mãos. Nenhuma folha no outono cai sem que ele saiba. Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, cada célula do seu corpo. Ele conhece o seu passado e o seu futuro e o seu agora. Ele sabe o seu nome, ele sabe as suas lutas, ele sabe as suas dores. Então você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Você tem que ter paz, descanso, serenidade. O vento pode estar fuzilando lá fora, o seu barco pode estar rodopiando no mar da vida, mas Jesus continua no controle. No controle. Em quarto lugar, eles deviam não ter medo e ter fé por causa do poder de Jesus. Jesus tem o poder sobre as leis da natureza. Ele dá uma ordem ao mar e o mar se acalma. Ele dá uma ordem ao vento e o vento sossega. Deus dá uma ordem ao sol e o sol para. Deus dá uma ordem às estrelas e elas aparecem. Deus dá uma ordem a um grande peixe, ele engole o profeta Jonas. Deus dá uma ordem a uma mula e ela profetiza. Toda a natureza escuta o Criador e obedece ao Criador. Ele tem poder sobre a natureza. Mas agora, eles desembarcam do lado oriental do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e lá tem um cemitério. Está de noite, depois da tempestade, e tudo que você não espera ver num cemitério de noite é alguém vivo. E lá tinha um homem, nu, violento, ferindo-se com pedras, gritando de noite e de dia, possuído por 6.000 demônios, uma legião. Jesus vai de noite para lá, para libertar esse homem, para curar esse homem, para salvar esse homem, para mostrar que tem poder sobre a natureza e poder sobre os demônios. Quando Jesus desembarca do outro lado, em Cafarnaum tem uma multidão esperando, e chega um pai aflito, cuja filha única de 12 anos está à morte. O chefe da sinagoga, o Jairo, e ele pede Jesus para ir com ele à sua casa e curar sua filha. E Jesus está indo com Jairo e encontra uma mulher com 12 anos, doente de hemorragia. A medicina já tinha desistido do seu caso e nada ela tinha conseguido. Ela pensou, se eu tocar nas orlas da veste de Jesus, eu estarei livre do meu mal. E ela toca nas vestes de Jesus e imediatamente ela é curada. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demônios e poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas, quando Jesus estava atendendo essa mulher, chega emissários da casa de Jairo e diz, olha, não incomode mais o mestre, a tua filha acabou de falecer. Eu imagino que o mundo desabou sobre a cabeça de Jairo naquele momento. E Jesus olha para Jairo e diz, não temas, crê somente.
Jesus vai para a casa de Jairo, põe a mão sobre a menina e diz: menina, eu te mando, levanta-te. E a morte solta as garras da menina e ela ressuscita. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades e poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Talvez você que está me ouvindo, assim, está com tantas lutas e passando por tantas lutas, por tantas provas. Talvez na sua saúde, talvez no seu casamento, talvez na sua família, talvez nas suas finanças, talvez na sua vida espiritual. Você está com medo, muito medo. Mas hoje Jesus está aqui para libertar você desse medo, para que você tenha fé. Talvez você já pensou em jogar a toalha e desistir. Talvez até desistir da própria vida. Talvez você já esgotou todos os seus recursos. Você não sabe mais o que fazer. Mas Jesus está aqui para levantar você, para restaurar você, para curar você, para libertar você, para perdoar você, para salvar você, para fazer algo novo na sua história e na sua vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Quando Jesus chega na nossa história, diante das turbulências da vida, Ele é capaz de acalmar as circunstâncias lá fora e é capaz de acalmar o nosso coração de dentro e trazer bonança, trazer paz, trazer refrigério para nossas vidas. Hoje, Jesus pode entrar na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família e libertar você do medo e dar a você serenidade, segurança e confiança. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Amém? Levanta a sua mão assim comigo. Senhor, arranca desse coração todo medo, que porventura, Senhor, venha estar oprimido o teu filho, a tua filha. Senhor, arranca esse medo e que pelo poder da tua palavra, a nossa fé venha a ser renovada todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não tenha medo, tenha fé.